O Luismar, músico, não é, parceiro, formou dupla com o Cristiano Oliveira, participou de trabalhos de outros sertanejos famosos, inclusive com Cristiano Araújo, eu fico falando Cristiano Oliveira, como a Nayara Azevedo, enfim, né, uma figura muito conhecida do mundo sertanejo. Desapareceu de casa na madrugada do sábado para domingo, é que a família tomou conhecimento que ele não tinha voltado para casa, e a partir daí se começou a busca, não é? E ficou aquele grande ponto de interrogação, mas o que aconteceu com o Luismar? E aos poucos foi se desmanchando esse nó, porque a família foi falando na depressão, foi falando no final do casamento, foi falando que ele já andava, não é, bastante abalado emocionalmente, mas que não parecia que fosse uma coisa tão séria que provocasse o desaparecimento dele. Que ele tinha saído no sábado, que ele tinha comprado, na verdade, cordas para o violão, voltou para casa, ajustou o violão dele, tinha show marcado para o sábado, não apareceu também, mas até antes de sair de casa, ele parecia normal. Só que ele saiu de casa sem levar o celular e sem levar os documentos, sem levar a carteira de identidade, que é uma coisa que poderia denotar já o interesse de não ser mais localizado, né, pela família nem por ninguém. Mas uma dúvida, poderia ter esquecido também essas duas coisas em casa, mas por que não voltou para buscar? Essa era a outra pergunta que ficou no ar. Enfim, de questionamento em questionamento, o caso foi parar na polícia, a polícia iniciou as buscas, não é? Inclusive com cães farejadores, encontrou a moto do Luismar, não havia sinais de violência e a investigação continuou, só não teve a investigação aérea porque não existia a possibilidade de mais um helicóptero para a polícia, porque já estava sendo usado na questão do serial killer lá de Goiás. E isso acabou também não atrapalhando, porque eles conseguiram localizar o corpo do Luismar, infelizmente a gente tem que dizer o corpo do Luismar, mesmo sem ajuda de helicóptero nenhum. A polícia de Goiânia foi muito competente, era para encerrar as buscas ontem às 5 da tarde, não encerrou, foi adiante e acabou encontrando, infelizmente, não é, tendo que dar a informação de que o desfecho era o pior possível. Ele foi encontrado sem vida. E nós conversamos sim, Sônia, com o doutor Tiago Martimiano, ele que é o delegado titular lá do DEIC de Goiânia. Aliás, deixo aqui o meu cumprimento a ele, porque estava com a agenda completamente lotada hoje pela manhã, parou um tempinho para poder conversar e esclarecer alguns pontos. Foi muito gentil, foi muito cortês, Sônia, e atendeu aqui a nossa reportagem. E ele vai trazer detalhes profundos aí sobre quais circunstâncias o corpo do Luismar foi encontrado, se houve de fato a razão da morte, né, do Luismar foi crime ou não. Tudo isso, muito mais, ele vai esclarecer nessa entrevista esclarecedora que ele contou aqui ao nosso programa, que ele concedeu, melhor dizendo, aqui ao nosso programa, Sônia. A gente tinha indícios de que ele era uma pessoa depressiva, tinha um histórico de depressão, infelizmente. Tínhamos imagens do dia do desaparecimento, onde ele teria passado em uma loja de ferragens de material de construção e comprado 10 metros de corda. Então a gente já imaginava que algo pior poderia ter acontecido, então seguimos nessa linha. E quando a moto foi encontrada na segunda-feira, próximo a esse morro, então a gente acionou o corpo de bombeiros, né, o grupamento de operações com cães, e junto com agentes do grupo antissequestro, a gente iniciou a busca naquela mata. No primeiro dia a gente não conseguiu encontrar, o local é muito grande, e infelizmente no segundo dia não era a notícia que a gente queria dar para a família, mesmo porque o Luismar é uma pessoa muito querida na cidade de Goiânia, por ter sido dupla sertaneja do Cristiano Araújo, mas já tocou com outros famosos aqui de Goiânia, era muito querido, não era essa notícia que a gente queria dar, mas a gente já esperava. Infelizmente ele foi encontrado. A corda foi utilizada, não há indício nenhum de que tenha sido de causa criminosa. Eu acompanhei a perícia, embora não tenha saído o laudo pericial ainda, ele tem que ser confeccionado, mas acompanhei a perícia, estava lá com os peritos, não há indício nenhum de que tenha sido causa criminosa. Então, de fato, ele ali tirou a própria vida. O que precisa no laudo é formalizar essas informações. Mas no local, com a perícia, a gente já determinou que não há nenhum indício de morte de causa externa ou de
causa criminosa e ele utilizou a corda sim.